E a gente sabe que não funciona assim, né? Hoje em dia. Então eu tive muita coisa Que assim bênção isso, que eu né? ia absorvendo sempre, sabe? E aí a postagem que eu faço, essa do Natal, é justamente isso. Pô, mãe, não lembro exatamente as palavras, mas eu tava dizendo, pô, há muitos anos atrás, né? A gente bateu de porta em porta. Eu até usei o termo numa casa de bacana. Hoje a gente vai passar a noite de Natal numa casa que é nossa, né? Então, isso valia muito, sabe? E aí, quando tu conta essas coisas, pra galera que não conhece a tua história, o cara acha assim, pô, o Bagé tá ostentando. Não, cara. Eu tô mostrando aquilo com o maior orgulho de coisas que eu consegui conquistar sendo uma pessoa do bem. O cara pode não gostar do que eu falo, pode me achar exagerado, pode daqui a pouco não gostar da forma que eu me comunico, mas isso os caras não vão me tirar. Eu virei a minha vida sendo uma pessoa do bem. E o que eu quero mostrar pra galera é justamente isso, cara. Dá pra fazer. Vai demorar, vai ser um pouco mais difícil, mas tu consegue furar essa bolha sendo uma pessoa do bem, né? Acreditando naquelas coisas. E a minha mãe sempre foi esse exemplo, sabe? Então, pô, tu imagina tu poder fazer isso, muda tudo. Então, tu imagina, eu tive um Natal da minha vida, que foi o último Natal com a minha mãe, foi o primeiro Natal que realmente eu entendi que aquilo ali significava essa união de famílias. Então isso tudo fica como exemplo, cara. Não Inesquecível, tem né, como tu Bagé? mudar. E a minha mãe mostrava o quê? Que o trabalho era bom. Trabalhar era bom. Porque ela saiu um dia sem nada e ela voltou com as coisas em casa. Pô, trabalhar era bom. Eu preciso trabalhar, porque trabalhar vai me fazer bem. Então tem uma série de coisas, sabe, que tu vai encaixando e que serve com muita base, assim, cara. Então é por isso que não deu errado. Eu fiz, para te ter uma ideia disso que eu tô te falando agora, eu gosto muito de tênis, né? E, pô, eu tive só uma vez durante um ano. Então eu chamei um amigo lá que trabalha com móveis e eu disse, pô, Rodrigão, eu quero fazer um móvel para os meus tênis, né? Porque, pô, eu gosto de comprar tênis e tal. Aí eu tenho lá, sei lá, 20 e poucos pares de tênis. Ele, pô, vou fazer um móvel com 50 pares. Tu vai encher isso aí um dia. Aí eu disse, tá, beleza. Só que para que serve isso, cara? Toda vez que eu saio de casa e eu vou escolher o tênis que eu vou botar, e quando eu chego em casa eu guardo o tênis, eu lembro que eu só tive uma vez. Então não é ostentação. Aquilo ali serve como, inclusive, um filtro para as coisas que eu vivo. Cara, teve uma época que tu tinha só um. Tu não tinha como trocar ele. Praticamente dormia com o mesmo tênis. É a tua referência É uma nostálgica, referência, né? aquilo ali te Total. serve como um aviso de assim, pô, cara, que legal. Olha o que o trabalho conseguiu fazer com a tua vida. Como E ao alcançou, mesmo né? tempo te serve como base de tu, cara. Eu já tive só Tá um, mais que certo, né? Bagé. Hoje eu tenho, e eu ainda vou encher lá os dos 50. Mas não é como ostentação. Isso é como conquista. Sabe, de tu comemorar uma determinada conquista. E hoje na rede social é complicado, porque às vezes tu mostra uma coisa, o cara, pô, o cara tá se exibindo. Não, mano, é que vocês não têm noção o quanto é prazeroso. Sabe? Todo dia que eu entro no meu condomínio eu agradeço. Todo dia, cara. Eu saio para trabalhar, tô saindo para trabalhar, só peço proteção, mas todo dia que eu entro eu agradeço. Todo dia. Eu tenho o mesmo ritual. Pode estar chovendo, eu baixo os vidros e eu agradeço em voz alta todo dia que eu entro no meu condomínio. Sabe? Porque aquilo ali está representando o quê? Eu estou dando uma estrutura para minha família, aquilo ali está me mostrando que para manter aquilo eu preciso continuar trabalhando, trabalhando muito. Então é uma questão lógica de uma engrenagem, entendeu? E te agradeço o espaço, porque eu tenho pouco espaço para contar essas coisas. Mas, ô Bagé, Porque geralmente tu fala do o quê? Tu pessoal só fala quer do, saber do de futebol, futebol, mas sabe? aqui a gente quer saber da vida, né? E cara, o que muda é isso. É que o futebol é só um recorte. Futebol é um recorte que as pessoas estão ali no outro lado interessadas em saber a tua opinião e sobre o que está acontecendo com o Grêmio, até tuas opiniões para tocar uma flauta no Inter. Mas os outros papos que a gente teve, que eu já te entrevistei uns 5 anos atrás, Uhum. é a raiz, é a vida. É o que eu mais gosto de saber, é explorar mesmo como é que foi do nascimento até conseguir chegar na primeira empresa, depois não só o momento que tu vive, que é altíssimo, que é um sucesso fruto do teu trabalho, mas são esses bastidores da vida. Eu acho que tu contou algumas coisas aqui que tu nunca tinha contado ainda, né? Não, nunca tinha contado. Até porque tem É, algumas coisas que elas fecharam para mim agora com a passagem da minha mãe. pois é, Sabe? Aí né? tu, pô, cara, agora eu entendi por que que a gente teve aquela conversa, por que que do nada ela começa a me falar coisas que tu fica assim, cara, como assim? Uhum. Né? Não tem muita explicação isso e tal. Mas eu acho que isso é base, cara. E a questão de tu não esquecer do lugar que tu vem, cara, é fundamental, te ajuda e te faz bem, porque tu, cara, pô, tu imagina, aí eu fui para o desfile da Restinga,
Aí o presidente Aldo falou, cara, fica aqui no barracão, porque o desfile vai ser 3h50, né, da manhã. E no outro dia ainda tinha a final do Campeonato Gaúcho, né? Eu disse, não, mas eu tenho que ir desfilar, nem que eu venho para casa correndo. Aí montei toda uma estrutura para já deixar o carro pertinho da saída, terminou o desfile, eu já entrei no carro, já vim correndo para poder dormir, poder descansar, né? Sim. Para fazer a transmissão no outro dia. Perfeito. Mas, cara, pô, tu imagina, eu tô dentro do barracão da escola, eu tô olhando as alegorias, você tá me passando um filme de tudo. Como é que eu conheci a escola? Como é que eu cheguei na escola? A tua paixão pela música e futebol, elas são 50-50, né? Tudo, cara, tudo. E aí, pô, aí daqui a pouco começa a passar alguns dos moleques ali, pô, Bajé, podemos tirar uma foto. Pô, olha o peso que isso tem, cara. Eu digo, caramba, eu tô dentro Porque assim, quando pra gente que desfila, e tem um cara que tu tem que trazer aqui, meu, que é o Anderson Chilico. Claro, o Negão Batera, mestre. Desculpa, perdão, fudido. Ele é, né? Top Ele é demais. o bruxo, Negão. Pô, Chilico Ele é foda, né? Esse ano, Mestre. ele faz os arranjos todos, né? Ele fez todo o arranjo do samba e tal. Aí eu tô morando em Gravataí, né? E o estúdio que eu faço todas as paradas é em Porto Alegre. Aí tô no carro, botei o samba enredo e eu cheguei assim, cara, eu comecei só pegar o arranjo, sabe? Eu já tinha um samba na cabeça, mas eu queria, os caras tem alguma coisa que me chama atenção nisso. Cara, eu comecei a chorar com o samba. Aí eu peguei o celular e mandei um recado pra ele. E chorando, né? Porra, meu, não sei o que, não sei o que. Aí ele me mandou o recado chorando também. Por quê, cara? Porque só a gente sabe. Assim como minha mãe me levou pela mão, os pais dele levaram ele pela mão para ele entrar na escola. E a gente conseguiu ter uma ascensão na vida, trabalhando, sem esquecer da escola, continuando na escola. Aí, antes do desfile lá na concentração, eu fui lá, a gente deu um abraço nele, a gente chorou junto e tal. Porque quando tu desfila na Restinga, e a gente passou muito isso, e por isso que a gente chora até hoje quando vai desfilar na Restinga, porque quando tocava a sirene e tu passava a linha amarela ali que estava valendo, tu esquecia de tudo. Podia estar faltando coisa na tua casa, tu podia estar brigado com o irmão, meu, durante 1 hora, Ali tá tu valendo, era né? um super-herói. Tu tinha que carregar aquela escola, e a escola funciona assim até hoje. A Restinga é assim até hoje. E aí terminou o desfile, cara, tem que ver o que é a comemoração. Depois eu vou te mandar o vídeo que eu gravei. A gente saiu assim, já pagou o som, tudo, não tinha mais nada de som e todo mundo cantando enlouquecido e indo em direção de volta ao barracão. Então, quando desfila, e quando a gente era campeão, que esse ano a gente foi vice, a gente se achava, cara. Tu esquecia os problemas, tu era um super-herói. Pô, conseguimos fazer. Então, essa magia da escola de samba na nossa vida, entendeu? E tanto que, cara, quer ver eu ficar puto se eu tô em um lugar, o cara diz assim, pô, que bagunça isso aqui, um carnaval. Porque os caras tentam marginalizar o carnaval. Cansei de falar isso, irmão. Tu não conhece carnaval. Então, primeiro, não quer conhecer, beleza. Popular, né? Mas a gente não pode falar de alguma coisa que a gente não conhece. Sim. É uma manifestação popular. Pô, tem erros? Tem, como tudo na vida. Tem pessoas que usam de maneira errada? Tem, como tudo na vida. Mas é que, pra mim, o carnaval funcionou de uma maneira diferente, entendeu? Então, as pessoas me reconhecerem como alguém do futebol e do carnaval, pra mim é o maior orgulho, cara. E ano passado ainda a TVE me chamou para fazer a apresentação das 2 noites dos desfiles. Sim. E aí eu tava dizendo pros caras lá, a gente entrar no ar, os caras, pô, quando é que eu imaginei tudo isso aqui, cara? Sabe? Do guri que entrou lá pedindo para tocar e o cara dizendo, cara, pode tocar, mas é o seguinte, primeiro que tu vai ter que aprender a tocar realmente, vamos ver se tu sabe. E segundo que tu tem que estudar. Sabe? Aí daqui a pouco tu tá apresentando aquela arte que tu sempre impulsionou, daqui a pouco tu tá ajudando, daqui a pouco tu tá num samba enredo, sabe? Hoje a gente tem algumas composições que estão com grandes nomes aí, que não foram gravadas, mas que estão no acervo, sei lá, de Tiaguinho, de Sorriso Maroto, de Belo. Tem uma que eu fiz agora, Juninho PC do Pura Cadência, e o Gabrielzinho é um compositor que é aqui de Gravataí. Conheço o Gabrielzinho. Tá estouradaço, gravou com Belo, gravou Fábio Canali, com... Cara, produtor dele, né? Cria pupilo Meu bruxo, do Fábio. Fábio. Então o Fábio também compõe samba enredo, né? Durante muito tempo, teve samba campeão aqui também. Sim. Então, e aí, pô, tu imagina tu ter samba, cara, é um filtro muito grande. Então os caras ouvirem a tua música é uma coisa, depois que eles ouvem, eles podem descartar. Quando ela entra no acervo, opa, eu tô mais perto de gravar do que qualquer outra situação. Total. Então, de coisas que tu para pra... Então, sabe, o negócio de compor, tu sabe como é que funciona? Pô, tu senta lá,
às vezes flui em meia hora, às vezes fica 5, 6 horas Às vezes e não sai. acontece, às vezes não sai e tal. Então tem muito isso, cara. E isso tudo a gente aprendeu dentro da escola de samba, sabe? Da forma de o cara te direcionar. Então talvez os dirigentes de escola de samba, alguns deles, não saibam o que é isso, cara. Pois são responsáveis por muita coisa. Pô, tu vê, esse ano do carnaval, tá? Não vou dizer exatamente qual escola, mas a gente viu uma escola de comunidade passando com extrema dificuldade. E os caras cantando, deixando a vida. Ah, não vou ser campeão? Não tem problema, eu tô aqui pela escola de samba. Então a galera não tem noção do que representa, sabe? Tu abrir a escola de samba, fazer um projeto social, colocar pessoas lá dentro para funcionar. E tu vai tendo exemplos muito positivos. Eu tenho um projeto social com o Dunga, que a gente pinta a escola em Porto Alegre. Isso não é nossa obrigação, isso é obrigação do governo, seja numa escola estadual do governo estadual, ou escola municipal da prefeitura, uma universidade do governo federal. E então tu imagina aí, tu tá no dia a dia com o Dunga, cara. E aí tu olha o Dunga. Caramba, O velho. Dunga, cara, se tiver. Ele pega junto, né? Ele Pega é o tudo. primeiro cara. É o primeiro, né? Agora, durante as cheias no Rio Grande do Sul, do ano passado, a gente lá no Debate Raiz, pô, não tinha o que falar de futebol, né? Sim. Não era nem porque não tinha futebol acontecendo, é porque o fato não tinha clima, não tinha né? ambiente. Nós tínhamos pessoas sendo atingidas e pessoas do nosso convívio. Aí o que a gente fez? E, cara, vamos fazer lá um live Pix que a gente vai arrecadar grana para ajudar. Aí, cara, arrecadou, sei lá, quase 700 mil. Aí, eu disse, cara, como é que a gente vai fazer agora, né? Pô, nós temos uma responsabilidade com as pessoas que acreditaram na gente. A gente não vai botar em qualquer lugar isso aqui. Aí o que deu a ideia lá do monte de gente pensando? Foram montados kits para as novas casas que estão sendo entregues. E o Dunga, juntamente com o Vinícius Prates, que é outro cara fenomenal, que tem o Instituto Edson Prates, que é em homenagem ao pai dele, o Paulo César Tinga, né, do Fome de Aprender, e o Dunga, eu disse, cara, que é a Seleção do Bem, eu disse, cara, o Dunga tá fazendo casas, vamos mandar esses kits pro Dunga. Então foi montado um kit, juntamente numa parceria com uma loja, que fez a preço de custo pra gente e tal. E aí foi montado um kit.